Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão de cargos e salários, e os tópicos a serem abordados nessa aula são enriquecimento dos cargos, gestão de salários, folha de pagamento, cargos e faixas salariais. Ao término desta aula, você será capaz de avaliar a composição de um cargo, identificar todos os itens que compõem a remuneração de um colaborador e compreender a importância da pesquisa salarial como ferramenta estratégica na gestão de pessoas. É importante nós falarmos, quando nós estamos debatendo sobre a gestão de cargos e salários, falar sobre algo que surgiu ali em meados da década de 90, que é o enriquecimento de cargos, ou empowerment, que foi criado, de certa forma, para dar adeus aos chefes. Mas de que maneira? Os colaboradores que passam por esse empoderamento, que recebem, sim, uma responsabilidade muito maior, porque eles têm um processo de autonomia e independência maior dentro da organização. Esse processo, ele visa não somente a questão de uma autorrealização maior do seu colaborador, dele se sentir estimado, mas de desburocratizar todos os processos que a empresa tem. Muitas vezes, algumas atividades acabavam ficando, de certa forma, interrompidas, de certa forma, precisando do aval de um outro setor para continuar. Com este tipo de situação, esse empoderamento, nós conseguimos oferecer uma maior autonomia e independência para esses colaboradores. Mas lembre-se sempre, quanto maior for esta autonomia, maior for essa independência, maior ser este poder dado ao colaborador, mais responsabilidade ele terá com as questões da organização. Quando nós falamos de gestão de salários, é importante nós entendermos que trata-se de uma das questões mais sensíveis e delicadas dentro de uma organização. Quando nós falamos do salário, é aquilo que provém o sustento do colaborador, ou seja, toda a sua vida externa à organização também estará influenciada por esse fator. Há uma expectativa e há uma remuneração ofertada a este colaborador. Para isso, nós precisamos entender dois fatores principais aí. Se há coerência interna e se há coerência externa. Nós falando deste fator, nós precisamos entender que a coerência interna existem diversos cargos, existem diversas funções dentro de uma organização e essas pessoas, de acordo com a responsabilidade que estes cargos exigem, de acordo com as funções a serem executadas, com o setor ao qual eles prestam serviços, há a necessidade de uma remuneração direcionada adequadamente. Quando nós falamos da coerência interna, então lembra do nosso organograma? Precisamos que esse organograma também seja respeitado na hora do direcionamento salarial. Mas não é somente uma coerência interna. Quando nós falamos de remuneração, de gestão de salários, nós precisamos pensar também em uma coerência externa. Como está o mercado de trabalho como um todo? As outras empresas que realizam a mesma função que a minha, a mesma produção, ou pessoas em outras organizações que ocupam cargos semelhantes ao do meu colaborador. Qual é o salário que eles estão recebendo? Lógico, existe uma média, né? Mas existe também o padrão mais baixo e o padrão mais alto desse salário a ser ofertado, de acordo também com os padrões e o porte da empresa a qual eu estou prestando serviço. Mas lembre-se sempre, é uma área bastante delicada e que, portanto, é necessário um tato, né, muito adequado deste profissional que está lidando com esta área. Quando nós falamos do vencimento do colaborador, nós estamos falando de tudo aquilo que o colaborador, de fato, há de receber da empresa, da organização, pelos serviços prestados. A principal remuneração é o salário. O salário é aquele valor combinado com a organização, com a empresa,
de quando o colaborador for contratado, ele tem ali um valor registrado na sua carteira de trabalho e esse valor deve ser repassado pela organização todo final de mês para o colaborador que está executando a função. Quando nós falamos dos proventos recebidos pelo colaborador, nós falamos do 13º salário, das horas extras executadas pelo colaborador. Lembrando que um colaborador dentro da organização, ele, quando contratado, tem uma carga a ser executada, uma carga horária semanal, seja de 40 horas, 44, 30, 20 horas, e de acordo com isso, se ele passar desse período de horas executadas na semana ou no mês, ele deverá receber as horas extras decorrentes desse acréscimo de horário às suas funções, ok? Algumas empresas também têm incentivos para os seus colaboradores. Incentivos esses que fazem com que o colaborador se sinta mais motivado. Esse colaborador que recebe alguns incentivos, que podem ser dos mais diversos possíveis. Existem empresas que, por exemplo, dão participação no lucro, existem empresas que oferecem um benefício um pouco maior, oferecem um valor extra para aquelas pessoas que às vezes não têm muitas faltas ou que estão realizando cursos, ajuda a pagar a faculdade, uma série aí de incentivos para que o colaborador se sinta valorizado pela organização. E por fim, nós temos os benefícios, que nós temos o Vale Transporte para que o colaborador possa se deslocar em segurança da sua casa até o ambiente de trabalho, o Vale Refeição, convênio médico, entre outros. Lembrando, importante você pesquisar sobre a pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow vai dar uma sequência de como o colaborador vai se sentir valorizado, realizado dentro de uma organização. E ele precisa, para subir dentro dessa pirâmide de Maslow, nós precisamos atingir basicamente os primeiros níveis. Então, nós precisamos atingir os níveis fisiológicos, então eu preciso estar bem alimentado, eu preciso ter dormido bem, eu preciso atingir níveis de segurança, eu preciso saber que eu vou chegar ao meu ambiente de trabalho, me sentir confortável na execução e seguro do meu trabalho. Eu preciso também me sentir, de certa forma, estimado pela organização. Olha, a empresa realmente valoriza os meus serviços prestados, e aí eu começo a ter também a parte social, o happy hour com os amigos também é importante depois do horário de trabalho, a questão social dentro da organização, como são os meus relacionamentos, as minhas amizades dentro da organização, e por fim a autorrealização, que seria o momento em que eu me encontro plenamente satisfeito com as minhas questões profissionais, e isso gera uma motivação extrema no colaborador, que se sente melhor, mais criativo, executa o serviço de uma maneira muito melhor e mais engajado e motivado. Os vencimentos do colaborador, então, é a remuneração completa dos membros de uma determinada empresa. É dada por esse conjunto composto de vencimentos, benefícios e incentivos. Quando nós falamos de gestão de cargos e salários, é importante nós lembrarmos da folha de pagamento. Na folha de pagamento estarão descritos o valor, o salário líquido desse colaborador, que seriam os vencimentos menos os descontos, que aí podem ser descontos decorrentes do imposto de renda, do INSS, pode ser de algumas faltas que o colaborador teve, enfim, vale transporte, tudo aquilo que faz parte do processo organizacional. Lembrando que muitos desses processos de desconto estão também previstos em lei, ok? A empresa não tem a opção de fazer ou não, ela precisa fazer esse desconto para a empresa ande de acordo com a lei determinada pela CLT, pela Convenção Trabalhista, ok? Quando nós falamos de cargos e faixa salarial, é importante nós entendermos que os salários vinculam-se aos cargos e aos requisitos exigidos para que esse cargo seja preenchido. Uma coisa extremamente importante é nós lembrarmos da equiparação salarial. O que é isso? Dentro de uma mesma organização,
as pessoas que executam o mesmo cargo, a mesma função, elas devem necessariamente receber o mesmo valor. Lógico, horas extras, essas outras questões vai depender de acordo com a rotina do colaborador, mas o salário deve ser exatamente o mesmo. Um pensador, Adams, ele falava que se o colaborador percebe que ele executa a mesma função de uma outra pessoa, mas os seus vencimentos são menores, o seu recebimento salarial é menor, há uma tendência de gerar desmotivação, um clima tenso dentro da organização e isso com certeza prejudicará o bom andamento das atividades, ok? Quando nós falamos de pesquisas salariais, há empresas que fazem essas pesquisas, a própria rede, né, dos órgãos de imprensa também falam bastante dessas questões salariais e se você quiser fazer uma pesquisa, existem sites específicos na internet também que você consegue achar ali os valores salariais mais compatíveis com o mercado de trabalho na atualidade, ok? Lembrando que às vezes de região para região tem algumas variações, dependendo do porte da empresa, também sofrem algumas variações, ok? Mas nunca a empresa poderá pagar abaixo do piso salarial determinado para uma determinada função ou cargo, ok? Existem correções que acontecem, né, anualmente e de acordo também com as variações de mercado de trabalho aí da empresa. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão de cargos e salários. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.